como ocultar e esconder o sentimento de indignação, de revolta, de inconformismo com isto, não é? E, por favor, todos os técnicos aqui do IBAMA, do Ministério das Minas e Energia, não tomem muitas vezes o que a gente possa dizer aqui como algo referente aos senhores técnicos e pessoas que não tem nada a ver. O debate aqui é mais conceitual, estrutural. Mas está tudo errado. E muitas vezes nós somos proibidos de ter este olhar revelado pelo Adalto Mundurucus. Nós estamos treinados, a sociedade capitalista, do consumo, do progresso, do desenvolvimento a qualquer preço, está cada vez mais proibida de ter um olhar humanista, natural, ancorado nos direitos fundamentais, consagrados no ordenamento jurídico, é bom que a gente deixe isso muito claro, consagrados na Constituição brasileira. Nós estamos cada vez mais empurrados para a proibição de ter esse olhar. Não é? E muitas vezes a gente se flagra embarcando em muitos conceitos completamente equivocados, desvirtuados. Em nome do quê? Da produção da energia para equilibrar a matriz energética brasileira que está falida. Falida. Este modelo de hidrelétrica é absolutamente nocivo. Não venham os técnicos e o IBAMA e o governo e o ministro dizer que é absolutamente imprescindível. O Uruguai, em 12 anos, mudou completamente o perfil da sua matriz energética. Em 12 anos. Hoje, 95% da matriz energética do Uruguai, que não tem os fundamentos macroeconômicos da economia brasileira. Claro, não tem a dimensão, a complexidade, a territorialidade, a população, tudo é verdade. Mas também os fundamentos de recursos para que a gente possa ter uma matriz mais limpa, eles não têm. E fizeram isso em 12 anos. Eu estou dizendo isso para não dizer que este debate é um debate oco, estéril, romântico, não sei o quê, impossível. É possível. É possível. 95%, deputada Simone, estão aí os artigos, para quem quiser ver, da matriz energética do Uruguai, hoje são renováveis, é limpa. Em 12 anos fizeram isso lá. E aqui, a energia solar, que foi aqui ilustrada pelo Adalto, o Brasil, a participação da energia solar neste país absolutamente continental, solar, na região nossa, inclusive mais ainda, debaixo da linha do trópico, a nossa participação da energia solar é 0,0 alguma coisa. Não tem nem traço na estatística. A Alemanha, que não tem 20% dessas condições, tem 8% da energia solar na sua matriz energética. E nós não temos nada. Por que nós não temos nada? É obra de quê? É culpa de quem? É por uma opção clara. E esta confusão toda é feita em nome de quê? Do desenvolvimento de quem? Do progresso de quem? Nós estamos produzindo em Tapajós, a previsão, já foi dito aqui nesta mesa, de 8, 9, 10 milhões de quilowatts. Né? 8.040 megawatts. Então são 8 milhões de quilowatts. Tá certo? Vamos somar com Tucuruí, que são 7, 8 bilhões. Vamos somar com Belo Monte, que são 10 bilhões. Então o Brasil já vai ter em torno de o Pará estará produzindo 30 milhões de quilowatts de energia. 82% disso é para fora.
é para atender a interesses alheios a esses que estão pagando o preço. Para agravar um pouquinho, nós não recebemos 1 centavo desta energia exportada. Toda esta confusão de Tucuruí, de Belo Monte, de Tapajós, de Tocantins, de tudo, é para produzir para os outros 82% dessa confusão. E nós não recebemos 1 centavo disso. E tem 22% dos 8 milhões de paraenses sem energia em pleno século XXI. E nós pagamos a segunda tarifa mais cara do Brasil. Só perdemos para o Tocantins. E ainda querem nos dizer que isto é bom para nós. Ainda querem nos convencer de que aqueles que resistem são contra o Brasil. São contra o desenvolvimento e o progresso do país. Ora, vão se catar. Vão se catar. Belo Monte é uma tragédia. E o IBAMA custou a perceber isso. São 23 ações, ou 24, não sei quantas, 23 ações do Ministério Público Federal, dizendo há anos a mesma coisa, deputado Simões. Isso está errado, as compensações não existem. O complexo Belo Monte, a Norte Energia enganou, inclusive o governo, ou o governo se permitiu ser enganado, para ser mais franco. E agora, neste ano, a presidente reconheceu, já no apagar das luzes, depois de um movimento grande, de que era um blefe. De que realmente as compensações, que é o mínimo para atenuar os problemas, não tinham sido minimamente cumpridas. E ela acabou de liberar a licença de operações, inclusive fazendo todo... Eu quero dizer isso aqui porque eu já elogiei a presidente do IBAMA quando ela tomou, ainda que tardiamente, ela reconheceu, eu fui para a tribuna parabenizar, que ainda que tardiamente o reconhecimento foi feito, deputado Edmilson. Mas ela não acatou o cumprimento das condicionantes, é verdade, mandou uma equipe lá e liberou, pelas pressões políticas que o procurador se referiu, e essas pressões políticas, esses arranjos políticos são infinitamente mais ofensivos do que se possa imaginar. Estão aí as delações premiadas da Lava Jato, do seu Dalto Avancini, da Camargo Correia, estão aí as delações do seu Milton Pascovitch, da Ingevix, estão aí as delações da Andrade Gutierre, dizendo que tiveram que pagar propina para o governo ou para pessoas do governo para obter a participação no consórcio Belo Monte. E não tem dinheiro para fazer compensações, cumprimento de compensações socioambientais para esta população de pescadores, de índios, de ribeirinhos, de pessoas absolutamente reféns desse jogo de poderosos. E o dinheiro rolando na propina por debaixo dos panos. Essa que é a verdade para fazer esse jogo todo. O modelo está errado. Nós já vimos isso desde Tucuruí. Meus amigos, senhores do governo, senhoras do governo, técnicos, e por favor, repito, isso tudo que eu estou dizendo não é dito para os senhores daqui, tá certo? Mas, prestem atenção, o MAB, Movimento dos Atingidos de Barragem do Tucuruí, há 30 anos até hoje, está lutando por kit antimalária e cesta básica. 30 anos depois, só que naquela época, em que Tucuruí foi feito, não tinha Ministério Público, não tinha governo supostamente comprometido com os direitos dos trabalhadores, enganando o povo, tá certo? Não tinha audiência pública, não tinha Ministério Público para fazer, não tinha nada disso, era na base da baioneta. Toma aqui, te aquieta, te cala e vão fazer. E nós estamos vendo reproduzir o mesmo modelo na sua essência, 30 anos depois, sob a égide de um governo e de um partido supostamente comprometido com os interesses dos trabalhadores. Essa é a revolta. E não venham me dizer, porque isso não é da agora, sempre foi assim. Tudo bem, é verdade, não é da agora. Mas o pecado do pregador é mais caro, é mais grave do que o pecado do pecador. E é por isso que a indignação com este governo é maior, deputado, doutor Felício. É como se Vossa Excelência um dia, supostamente, chegasse a ser governador, presidente, alguma coisa, num governo seu,
e fizesse a mesma coisa que Vossa Excelência hoje está criticando, está se empenhando. Eu queria dizer, mas se fosse outro qualquer, tudo bem, mas o Felício, que brigou contra Belo Monte, que fez audiência contra Belo Monte, que ocupou Cararaô, que interditou a estrada, e agora é o mais árduo defensor deste conluio promíscuo, né? Imundo, preterindo direitos absolutamente consagrados. E eu queria ouvir, depois da denúncia de Vossa Excelência, a manifestação do Ministério das Minas e Energia, do IBAMA, como é que nós vamos resolver esse impasse da agressão flagrante à Constituição brasileira. Deputado Joaquim, o procurador disse aqui, está aqui grafado, e nós vamos reproduzir essa audiência, tá certo? Que há uma flagrante agressão à Carta Magna do país. Nós precisamos, inclusive, depois daqui, doutor Luiz Fernandes, ir ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, para tentar sensibilizar este atropelo à Carta Constitucional brasileira, não é? Por conta disso, né? Ministro do Meio Ambiente, quantas vezes nós tivemos com ele, com o Lobão, depois viemos saber que ele estava pegando propina, era um dos propineiros, para poder conceder. Por isso que ele dizia que estava tudo bem quando a gente ia lá, deputada Simone. Estava tudo bem, Belo Monte era uma maravilha para ele, nos relatórios dele. Devia estar preso esse senhor, esse ministro Lobão, tá certo? Então, eu queria concluir aqui já sugerindo algumas coisas muito concretas. Eu acho que nós precisamos denunciar no Supremo Tribunal Federal este etnocídio. Eu acho que nós precisamos aqui, pelo menos os deputados que aqui estão, eu queria sugerir para a gente estudar essa possibilidade, junto com outras entidades, junto com o Ministério Público, junto com quem puder, OAB, essas entidades que geralmente se envolvem nesse tipo de coisa. Nós precisamos levar isso muito a sério, para tentar questionar isso. Segundo, nós precisamos questionar o IBAMA, porque, infelizmente, o modelo impõe que a União, exclusivamente a União, seja o órgão licenciador. E nós estamos debatendo isso aqui, a mudança da Lei 140, da Lei Complementar 140, para tentar, pelo menos, colocar o Estado como licenciador concorrente. Como é que a União, num país desse, com a diversidade cultural, econômica, social, etc., decide aqui num gabinete, deputado Joaquim, que lá no Amapá, no Pará, no Amazonas, não sei o quê, não, olha aqui, põe aqui um negócio aqui, um enclave. E eu decido, e o governo do Estado, eu não estou falando deste ou daquele governador, por favor. O governo do Estado, o ente federativo, não é ouvido, não é cheirado, não opina em nada. Fica de braço cruzado do ponto de vista jurídico, assistindo essa confusão, sem poder dizer, peraí, gente, eu não quero, olha, esses membros que a senhora citou aqui, que fizeram o estudo, a análise do projeto, dos estudos, tem 7 cidadãos de Brasília, não sei quantos do Rio Grande do Sul, não tem um paraense, nada contra os técnicos, tá certo? Mas não tem vaga para um paraense que conhece, que sabe o que é o açaí, o peixe, a linha de pescar. Não tem um paraense técnico do Emílio Gueldi, da universidade, não sei da onde, ou do próprio órgão do governo para dizer, integra esse rapaz aí, pelo menos, para dizer como é que funciona, onde é que é o mapa. Para fazer uma análise desse estudo, deputado Simone. Essas coisas passam desapercebidas, como se fossem normais. Repito, nada contra, por favor, os técnicos. Né? Não, eu vou lhe ouvir, eu quero lhe ouvir, aliás, doutora, tá certo? Eu quero lhe ouvir, para a senhora se explicar, em nome do órgão, essas coisas que estão aqui, né? Quer dizer, não tem um técnico. Então, quer dizer, o governo do Estado, que foi eleito, seja ele quem for, de que partido for, que foi eleito, a Assembleia Legislativa dos Deputados, que foi eleito, não pode opinar nessas coisas, né? A empresa que vai fazer o inventário de fauna e flora é de Curitiba. Os Hulks lá de Bíblia estão lá jogados. Os pescadores retirados a 8 quilômetros do seu local, do seu hábitat. Então,
Não pode. Então, eu queria ver se a gente mudava e acho que a gente precisava, deputado Edmilson, Vossa Excelência, fazer aquela audiência que nós ficamos de fazer, não deu pelo calendário, esse ano não vai ser possível mais, reproduzir este debate lá em Itaituba, com todo mundo participando disso.